o caso do Platão que eu estava dizendo, né? Politeia e res publica causam um problema seríssimo para a modernidade no nosso discurso político até hoje. Por quê? Platão divide 3 tipos de sistemas políticos. Se um manda, se poucos mandam, se muitos mandam. E ele divide se isso está pensando no bem geral ou se quem manda só está pensando em si próprio. É sistema bom e sistema corrompido. Se um manda e aquilo é bom, é uma monarquia. Se aquilo ali se corrompe, vira uma tirania. Se poucos mandam, é uma aristocracia. Se eles só pensam em si próprios, vira uma oligarquia. Até aqui está tudo bem pra gente, não teve muitas perdas nesse desenvolvimento de 2.400 anos. Agora, se muitos mandam, Platão chama aquilo de uma politeia. E se muitos mandam e só pensam em si próprios, ele chama aquilo de uma democracia. Para Platão, democracia é uma coisa negativa. Você corrompeu um sistema. Quer dizer, Platão, ele é nitidamente antidemocrático. Isso ele é. Por isso que todo filósofo moderninho, quando vai falar de Platão sem ler grego, fala bobagem. É inevitável. Esse é um dos livros que você, pelo menos um pouquinho de grego, você precisa saber. Eu já vi traduções, tá? Várias traduções extremamente respeitadas para o livro do Platão em diversas línguas, que ele fala assim, olha, hoje a gente chamaria isso de democracia e o corrompido a gente chamaria de demagogia. Demagogia não é nem um sistema de governo, é uma forma de você obter o poder. Quer dizer, você repara como aí, quando o cara tenta corrigir a tradução, ele gera um segundo, terceiro, quarto problema que são ainda maiores do que o problema original. Tá? E agora eu vou conseguir colocar ainda mais um novo problema ainda nisso aqui. Falando desse problema de língua. Como eu disse, na questão monarquia, tirania, oligarquia, aristocracia e oligarquia, a gente não tem um grande problema pra gente entender. Só que quando a gente está falando de muitos que mandam, na modernidade, a partir do iluminismo, sobretudo o iluminismo inglês e escocês, quando eles tentam resgatar uma democracia, falar que a democracia é uma coisa boa, a democracia matou Sócrates e a democracia matou Jesus. Esses são os 2 grandes momentos da democracia na história antiga. Quer dizer, matar gente inocente que não cometeu nenhum crime simplesmente porque as pessoas não gostam deles, a maioria manda na minoria, teve a maioria de votos, pronto, é isso aí, acabou. Isso que foi a democracia, pelo menos durante 23 séculos. Quando a gente pensa hoje, a partir desse iluminismo inglês e escocês que tentou resgatar esse termo, quando você fala assim, olha, muitos mandam, mas o sistema está corrompido. Você já fala assim muito, a própria democracia que está em crise. A expressão da modernidade, tenta lembrar quantas vezes você leu isso desde a eleição de Donald Trump no mundo. Quer dizer, toda hora alguém fala, a democracia está em crise, a democracia está em crise. Isso significa que você não tem mais nem sequer o conceito de que, com muitos mandando, o sistema pode ser corrompido. Tem uma frase famosa, eu já tentei definir exatamente quem foi que disse, eu já vi várias pessoas que ficam repetindo ela várias vezes. Norberto Bobbio é geralmente um cara que já escreveu até um ensaio a respeito disso com essa frase, mas eu acho que não foi exatamente ele que disse, que ele fala assim, todos os problemas da democracia se resolvem com mais democracia. Quer dizer, olha como é que o entendimento da modernidade não tem nada a ver com o entendimento do Platão. O entendimento do Platão, como eu disse, perdurou por 23 séculos. Tá? Você pega qualquer autor, ainda mais por causa dessa unidade do latim. Quando ele discute formas de governo, ainda mais naquele momento em que boa parte deles são monárquicos, ele sabe do que ele está falando quando ele está falando de Platão. Foi uma espécie de erro de tradução ali, erro de tradução assim, muito motivado, com muita vontade de errar, que causou toda essa confusão que a gente tem na modernidade. Você vê como é que uma palavra... Fala assim, essa palavra é um conceito? É complicado a gente responder essa pergunta. Porque o conceito de democracia na cabeça de cada uma das pessoas com quem você fala, você repara, Sócrates ficaria louco hoje. Sócrates provavelmente já teria sido internado. Ele iria sozinho, falando, não dá mais. Em Atenas era uma coisa. No mundo moderno não dá. Cada um que perde fala, a democracia está em risco. Quer dizer, você não tem um conceito claro do que é democracia. Divisão de poderes, por exemplo, como Montesquieu quis tentar fazer, você tem que lembrar, ele estava fazendo isso justamente num período